Boa noite. Como sempre, hoje é nossa aula de Geografia Física e eu sou Everton. Última aula, nós falamos sobre caracterização climática e conceituação, né? Só que a gente não terminou tudo. A gente tem ainda uma pequena parte para ver, então eu vou terminar essa parte hoje. A gente falou das zonas, eu vou voltar aqui para a gente contextualizar. Nós falamos das zonas térmicas da Terra, que dividem os quatro principais grupos climáticos fundamentais. Nós vamos ter as zonas polares, temperadas e tropicais. E também elas vão definir climas frios, quentes e temperados. E nós também vamos ter o fator da umidade, que vai definir os desertos, né? Então, primeiro nós vamos ter os climas quentes. Os climas quentes principais, os básicos, são o equatorial e o tropical. O equatorial vai ter médias térmicas elevadas e vai acontecer em baixas latitudes. Pequena amplitude térmica, ou seja, a temperatura no ano inteiro é mais ou menos a mesma. Não vai ter inverno, verão, não vai ter grandes diferenças entre as temperaturas diárias. E intensas precipitações, vai chover demais. Também vamos ter o clima tropical. A principal diferença entre o tropical e o equatorial é que no tropical nós vamos ter uma estação chuvosa e seca. Geralmente o inverno vai ser seco e o verão vai ser a estação chuvosa. O tropical também pode ter mais diferenças, né? Uma maior amplitude térmica do que o equatorial, mas nem sempre. Temos o tropical no centro do Brasil, que é o tropical propriamente dito, não vai ter tanto assim. Mas nós moramos, por exemplo, no tropical de altitude, que já temos uma amplitude térmica até importante, só vamos considerar as diferentes estações. No inverno pode fazer frio e no verão bem quente. Vamos ter também os climas áridos, que vão se subdividir em desértico e semiárido. Nós não temos clima desértico no Brasil, mas nós temos semiárido. O semiárido vai consistir de baixas precipitações, vai ser influenciado pelas altitudes e baixa influência oceânica. Como vai ser influenciado pelas altitudes? Vocês lembram, como eu disse, quando a gente discutiu as chuvas de relevo, as chuvas são bloqueadas pelas elevadas altitudes, né? Porque o oceano traz o vento úmido e esse ar úmido vai ser bloqueado por uma barreira natural, vai ser essa altitude, e vai influenciar que um lado vai ser o barlavento, úmido, e o outro o sotavento, que vai ser seco. É um exemplo do sertão nordestino, que é semiárido, por causa do Planalto da Borborema, né? E o deserto já vai ser a total carência de chuvas. O deserto classifica-se numa interferência da geografia com a biologia entre a ausência ou quase ausência de vida. Mas aqui nós estamos falando de climatização, especialmente, então, carência de chuvas, muita amplitude térmica também, não entre um dia e outro, mas entre o dia e a noite. Talvez no verão e o inverno as diferenças de temperatura não sejam tão acentuadas, mas de dia pode fazer uma temperatura muito alta, de noite muito baixa. Isso por causa da congelalidade. Vocês sabem, né, que eu falei na última aula, a umidade vai segurar o calor. Se não tem umidade, não vai ter como o calor ser segurado lá. Então, à noite a temperatura vai sair muito facilmente. Acontece em latitudes próximas a 30 graus, sempre nessa mesma latitude. A gente também comentou na semana passada que foi aqui que a gente terminou, na verdade, que nossa região teria o potencial de ser um deserto se não fosse a floresta equatorial amazônica, justamente porque sempre nessa mesma latitude que nós estamos, nós vamos ter desertos, como o deserto do Atacama, no Chile, nós temos o deserto da Namíbia, na África, o deserto da Austrália. No hemisfério norte, nós também vamos ter o deserto dos Estados Unidos, com o México, nós vamos ter o deserto do Saara, o deserto da Mongólia. Então,
o deserto das Arábias, né? Então sempre vai ser geralmente nessa mesma faixa de latitude. E é muito influenciado por correntes marítimas frias. Como eu contei, como eu falei do deserto da Namíbia, na África, que a corrente marítima fria leva ventos secos para lá, que fez o deserto, e também no deserto do Atacama, que é influenciado pela corrente de Humboldt. Nós vamos ter também os climas mesotérmicos ou temperados. O que significa ser temperado? Que vai ter diferença, vai ser moderado, e principalmente vai ter diferença entre o verão e o inverno, e até meias estações. No clima temperado, propriamente dito, nós vamos ter estações muito bem definidas, com outono, inverno, primavera e verão bem característicos. No outono vai ter as folhas secas caindo e laranja, no inverno nós vamos ter neve, no verão nós vamos ter muito calor, na primavera nós vamos ter florescimento da vegetação, então vai ser bem característico, nós também não temos esse clima no Brasil. Vai ser influenciado no verão por massas vindas dos trópicos, massas de ar quentes vindas dos trópicos, ou dos polos no inverno. Então, frias vindas dos polos. Os contrastes sazonais, como eu disse, vai ser muito influenciado pela maritimidade e continentalidade. Então, próximo ao mar, nós vamos ter médias diárias mais estáveis, menos amplitude térmica em um mesmo dia, e no continente nós vamos ter grandes amplitudes térmicas em um mesmo dia. E grande amplitude térmica não só no mesmo dia, como anual. Então, no inverno nós vamos ter temperaturas negativas, no verão nós vamos ter temperaturas muito altas. E também outro clima temperado que nós vamos ter, clima mesotérmico, é o Mediterrâneo. Também não tem no Brasil. Ele é característico do mar Mediterrâneo. Também nós vamos ter ele um pouco na Austrália e no Chile, entre o Chile e o Peru, assim. Mais no Chile, no Peru não tem não. Confundi aqui, é o deserto. Entre o Chile e o Peru, todo o deserto do Atacama. Mediterrâneo nós vamos ter apenas no Chile, aqui na América do Sul. Também na Califórnia, nos Estados Unidos, que é basicamente o tropical, só que um pouco mais frio e ao contrário. Talvez eu tenha confundido vocês, mas no tropical, vocês lembram que o verão é úmido e o inverno é seco? No Mediterrâneo é exatamente o contrário. Nos verões são secos e os invernos são úmidos. Eles são excelentes para uvas, por exemplo, uvas e azeitonas, por isso que nesses climas tem grande produção de vinho e azeites. E é um pouco mais frio do que, mas não muito assim, do que o tropical de altitude, que é o nosso. Nós vamos ter também o subtropical. Esse sim está presente no Brasil, abaixo do trópico de Capricórnio, né? Na região sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que vai estar entre as zonas temperadas tropicais e com verões quentes e invernos amenos. Não vão ser não vão ser comuns temperaturas negativas. Vocês viram que tivemos neve esse ano em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas isso foi um fenômeno, né? 2 dias de neve em um ano inteiro, e nem é todo ano que tem. Então, é bem comum invernos frios. E nós vamos ter também os climas frios, que são os climas polares e frios de montanha. Polar, nós vamos ter latitudes muito altas, ou seja, próximas aos polos, muito longe do Equador. Acima de 60, que é onde fica o Círculo Polar Antártico no sul e Ártico no norte. Invernos muito gelados, verões curtos e frios e as noites polares, as chamadas noites polares. Vocês sabem o que é noite polar? Também temos o sol da meia-noite. Vocês conhecem esses conceitos? Hoje vocês estão mais silenciosos que o normal. Eu não conheço, acho que eu nunca ouvi falar. Então, vou explicar agora para vocês. Noites polares acontece por causa da inclinação da Terra. A nossa Terra gira na rotação, né, e também na translação. Só que a Terra é inclinada. Então, tem uma determinada época do ano que apenas um dos polos vai receber luminosidade e o outro polo vai ficar 100% na sombra. Então, pode ser
3 horas da tarde, que vai estar escuro. Pode ser meio-dia, que vai estar escuro. E mesma coisa o sol da meia-noite. Quando essa parte da Terra, esse polo, está virado para o Sol, vamos ter meia-noite com Sol, porque o Sol ainda vai estar no horizonte por causa da inclinação terrestre. Então, essa é a definição de noites polares e Sol da meia-noite. Isso. Nós vamos ter, bem no polo mesmo, nós vamos ter 3 meses de dia, 3 meses de noite, ou até 6 meses de dia e 6 meses de noite. Todo inverno à noite, todo verão no dia. Outro clima frio que nós vamos ter vai ser o frio de montanha. Legal? Será mesmo? O que acontece muito nesses lugares muito polares, assim, bem. Acontece muita depressão, porque imagina você ficar 6 meses no escuro, você não tem a luz do sol, para algumas pessoas o sol é revigorante, né? E você fica 6 meses sem ver o sol, 6 meses no extremo frio. Você não pode sair de casa porque a neve está muito alta, você não consegue sair de carro, você não consegue ver as pessoas, sair de casa também, né? O frio, você congela. É interessante ir de longe, ver um dia, né? Passar uma semana lá nas ilhas do norte do Atlântico, tipo em Svalbard, que é uma ilha da Noruega, e presenciar o sol da meia-noite uma vez na vida, mas morar talvez não seja tão interessante, né? Nós vamos ter também o frio de montanha, que vai acontecer no topo das montanhas. No Brasil não temos nenhum desses climas, né? Óbvio, não temos nem polo nem montanha. O frio de montanha vai acontecer em altitudes muito, muito elevadas, acima de 3.000, 4.000 metros. Baixas médias térmicas. Então ela vai estar sempre fria. Não vai ter tanta variação climática, porque nos polos nós vamos ter um pouco de amplitude térmica. Às vezes no verão a neve derrete, fica a tundra lá. Então chega até 10 graus de máxima e no inverno menos 50, menos 40. No frio de montanha, não. Nós vamos ter sempre a mesma média, assim. Pouca amplitude térmica e constantes precipitações de neve. É muito comum ter neve nessas regiões de frio de montanha. Aí, sempre, né? Sempre acontece esses problemas. Agora nós vamos ver um climograma, que nós vamos usar muito na próxima aula para a gente conseguir conceituar os climas. A gente vai usar um climograma para cada clima, para a gente diferenciar. É um gráfico usado para representar temperaturas e precipitação ao longo do ano, geralmente é feita uma média. Aqui, por exemplo, uma média de 1933 a 2011. Essa linha vermelha com os quadrados vai representar as temperaturas, então nós vamos ter aqui no lado esquerdo, pelo menos para mim é o esquerdo, não sei se para vocês também tá, temperatura média mensal. Então, de 0 a 25 temos nesse gráfico, e vamos ter a média de temperaturas representada aqui em vermelho, em cada mês. Por exemplo, janeiro, está mais ou menos uns 22 graus de média. Fevereiro, também um pouquinho mais. Março, 21, por exemplo. Aí julho, que já seria inverno nesse lugar, será que é inverno? Provavelmente é inverno. A gente vai ver, eu quero que vocês adivinhem onde é isso. Adivinhem não, né? Só a gente vai definir em qual hemisfério que é, por exemplo, um tipo de clima, talvez. Mas tá, em julho, nós vamos ter médias próximas a 15 graus. As barras azuis vão representar a precipitação. Nem sempre é azul, pode ser em preto e branco, mas as barras vão representar a precipitação que nós vamos ter classificado aqui no lado direito, de 0 a 250. Então, em janeiro, nós vamos ter muita precipitação, vocês veem, né? Acima de 200, mais ou menos uns 230 milímetros de chuva. Já em julho e agosto, nós vamos ter precipitações muito baixas, abaixo de 50. Vocês querem juntar. Vocês sabem em qual hemisfério está localizado? Dá para saber pelas temperaturas. Em qual hemisfério vocês acham que está localizado esse climograma? Essa cidade foi feita esse climograma? Norte ou sul? Lembra aí dos meses.
Nenhuma ideia? Isso, exatamente. É no hemisfério sul, porque nós vemos que os meses de junho, julho e agosto temos temperaturas mais baixas, e é justamente o período de inverno no hemisfério sul. No hemisfério norte, essa linha vermelha estaria ao contrário, com altas temperaturas durante os meses de julho, junho e agosto. E nós vemos também que janeiro, dezembro, que é o verão aqui, tem temperaturas altas. Essa aqui é o climograma da cidade de São Paulo. Agora nós vamos fazer um exercício. Eu quero só que vocês tentem me falar que tipo de clima vocês acham que é, qual hemisfério vocês acham que está. Esse aqui. E depois eu vou falar exatamente a cidade onde fica. Olha a precipitação aqui do lado. Podem ir isso falando, tentando chutar enquanto eu vou falando. Que hemisfério que é, qual tipo de clima que é. Isso, hemisfério norte. Nós vemos aqui que nos meses 6, 7 e 8, que são os meses de verão no hemisfério norte, nós temos altas temperaturas. E nos meses 1, que é janeiro, no mês 12, que é inverno lá, nós vamos ter temperaturas bem baixas. Agora, um ponto interessante que eu quero mostrar para vocês é a precipitação. A precipitação está aqui na direita, 0 a 5 milímetros. Não passa de 5 milímetros de chuva em um mês, no mês mais chuvoso, que seria janeiro. Então, que tipo de... Lembrando que São Paulo, no mês chuvoso, estava 230, agora que é 5. Que tipo de clima vocês acham que é? A gente ainda não falou sobre clima, então não sintam-se cobrados. A gente vai falar na próxima aula, os climas especificamente, especialmente do Brasil, mas que clima vocês acham que é esse? Precipitações muito, muito baixas. A gente, tá fácil. Clima árido. Isso. É deserto. Isso aqui é Cairo, no Egito, no deserto. Então nós temos precipitações muito, muito baixas. E no hemisfério norte, nós vemos aí a diferente temperatura, né? Esse aqui. Em, em qual hemisfério vocês acham que situa-se essa cidade? Olha aqui a classificação. Vocês conseguem enxergar esses numerozinhos? Isso é norte. Exatamente. Nós vemos que nos meses 7, 8, 9, 6, 7 e 8 temos altas temperaturas, verão. Os numerozinhos aqui em vermelho, do lado, são as temperaturas em Fahrenheit e Celsius, e em azul, do lado direito, milímetros e polegadas de chuva. Nós vamos ter constante chuva, vocês não precisam saber que tipo de clima que é, mas é clima temperado. Vocês veem aqui que no inverno, no mês 12, 1 e 2, nós temos médias de 5 graus, é bem baixo. E enquanto isso, no mês 7, em julho, nós vamos ter acima de 15 graus, não é tão alto assim, mas para a gente parece bem baixo, mas para eles é alto, né? Lá para os 17 graus. Então, nós temos uma variação térmica muito alta durante o ano, é um clima temperado. É Londres, no Reino Unido. Aqui. Aqui eu não vou falar para vocês adivinharem o hemisfério, mas vocês podem saber mais ou menos que tipo de clima que é que a gente acabou de falar. E dá para saber onde o globo está localizado. Se está localizado próximo ao Equador, está localizado nos polos, está localizado, sei lá, entre os trópicos. O que vocês acham sobre esse climograma aqui? E está bem pertinho do meio, bem pertinho do Equador. E justamente é o clima equatorial. Olha as médias de pluviosidade aqui em milímetros. A menor em agosto, está próxima de 120 milímetros. Cairo não chegava a 5, no maior pluviosidade que eles têm. Então, chove bastante nessa cidade aqui. E no mês 2, no mês 3, na verdade, março, nós vamos ter mais ou menos 400 milímetros. É muita coisa, muita chuva nessa cidade. E nós temos uma pequena variação térmica. Nós não temos inverno e verão aqui. Aqui é o clima quase o ano todo chovendo.
todo dia, na verdade, chovendo. Porque isso aqui é Manaus, Brasil. Nós vemos aqui que as médias térmicas são sempre as mesmas, não tem verão e inverno bem diferenciados. Tá tudo próximo ali de 26 graus, 27. E aqui é nosso último, antes da gente ir para a próxima parte da aula. Que horas são? Ainda temos tempo. O que vocês conseguem definir sobre isso aqui? Olhem os numerozinhos, tá? Porque tem escalas diferentes entre um gráfico e outro. Desculpa, minha tela deu uma bugada aqui. O que vocês conseguem definir sobre esse climograma? A gente vê aqui que as temperaturas estão mais altas no meio do ano. E muito, muito, muito baixas mesmo, olha isso. Menos 15 graus em janeiro, dezembro. Qual hemisfério que é? Isso é o hemisfério norte. Nós temos aqui, nos meses de junho, julho e agosto, temperaturas altas. E nos meses do final do ano, temperaturas baixas. Vocês conseguem interpretar isso lembrando da gente, né? Aqui fica frio quando? Junho, julho, agosto. Ou seja, no meio do ano. Então, se a gente está no sul, o contrário, se está quente no meio do ano, vai ser hemisfério norte. A gente fica muito calor em janeiro, por exemplo. Então, se um lugar tá frio em janeiro, é o contrário da gente, hemisfério norte. Uma coisa que a gente consegue ver aqui, os índices de pluviosidade são baixos. Não são tão baixos que nem clima de Cairo, por exemplo, mas são bem mais baixos que Londres, mais baixos que São Paulo, mais baixos que Manaus, muito mais baixo que Manaus, né? Com máximas chegando assim a 65 milímetros de chuva. É um clima próximo ao deserto, é um deserto frio. Isso aqui é no Cazaquistão, Astana, capital do Cazaquistão. É a capital mais fria do planeta, é mais fria que Moscou, por exemplo, na Rússia. Nós vemos aqui que em janeiro a média é menos 15 graus. Lá, para vocês terem uma noção, é comum chegar a menos 40 graus no inverno. Claro, existem cidades mais frias, mas capitais mundiais não. Agora, acabamos essa aula. Eu vou passar para vocês para a próxima aula, que é rapidinha também. Se a minha tela me ajudar aqui. Vocês conseguem ver minha tela compartilhada? Então,
vai ser nossa aula de fenômenos climáticos e problemas ambientais e clima do Brasil. Na verdade, a gente vai falar principalmente sobre fenômenos climáticos, problemas ambientais e clima do Brasil. A gente vai falar na próxima aula, porque nós não vamos ter tempo, né? O primeiro fenômeno climático que nós vamos ver hoje vai ser o El Niño, que vai consistir da elevação das temperaturas nas águas do litoral do oeste da América do Sul. Então, o que vai acontecer? As águas do Pacífico, próximo da América do Sul, próximo ao Peru, vão se aquecer bastante. Bastante assim, né? Meio grau acima da média da média geral, média histórica, mas isso já é relevante. Isso já é bastante relevante e já causa diversas alterações climáticas. No mundo todo, na América inteira, na América do Sul, na América do Norte, na Ásia, na Oceania e até na África. Então, vai deslocar os núcleos de baixa pressão do Pacífico. Vocês lembram que uma atmosfera com a temperatura baixa é de alta pressão e de temperatura elevada, baixa pressão. Então, quando você esquenta a água do Pacífico, você não está esquentando, o Pacífico esquenta naturalmente suas águas. O ar a atmosfera sobre o Pacífico vai se aquecer também. Essa atmosfera quente vai se expandir, né? Porque o calor expande, então vai ter uma menor pressão atmosférica. Essas menores pressões atmosféricas vai alterar a direção dos ventos e vai causar diversas alterações em todo mundo, mas a gente tem que discutir principalmente as alterações que vão acontecer no Brasil. Na região norte, nós vamos ter... eu vou falar uma coisa aqui. Na região sudeste, a gente mora, vai ter pequenas, muito poucas alterações por causa do El Niño e da Laninha, que a gente vai ver depois. Mas na região sul e norte vai ser bastante relevante. Na região norte, nós vamos ter secas no norte e leste amazônicos, que vai facilitar o risco de incêndios. No nordeste, nós vamos ter... É isso, não consigo mais ver minha tela, vou ver por aqui, isso tem que achar, porque eu não consigo achar meu mouse para apertar aqui. Cadê meu mouse, meu Deus? Aqui no X do negocinho do tempo, mas ok. Não sei como é que eu vou parar a gravação. Na região nordeste, nós vamos ter a variação... Ai, meu Deus. Aí dá para ver meu mouse. Foi. Nossa. Na região nordeste, nós vamos ter seca no norte nordestino e na estação chuvosa. A estação chuvosa para eles é fevereiro a maio, na primavera. Então, isso vai afetar bastante. A vida deles vai acontecer aquelas períodos de estiagem. Então, afeta bastante os sertanejos do norte nordestino. Na região sudeste vai ter um leve aumento das temperaturas médias, não vai ser nada expressivo. Na região sul nós vamos ter chuvas intensas durante a primavera e aumento da temperatura média. Não sei se vocês ficam sabendo que sempre tem muitas enchentes durante a primavera na região sul. Nesse ano não tivemos, porque nós estamos no El Niño, mas sempre tem. Sempre que tem El Niño, nós vamos ter enchente lá. Muda demais para eles, principalmente no Rio Grande do Sul, né? E aumento da temperatura média. Também não é um aumento muito expressivo, não. A laninha também é conhecida como anti-El Niño. Ela vai acarretar resfriamento normal, vai ser acarretada pelo resfriamento normal da água meu Deus do céu, a dicção foi com Deus. Resfriamento normal das águas do Pacífico.
causada por isso. O que vai acontecer? Vai intensificar os ventos alísios. O que são os ventos alísios? Se vocês lembram das aulas passadas, são aqueles ventos que vão na direção do Equador, porque o Equador é uma área quente do globo, vai ter diversos núcleos de baixa pressão, desculpa. E nos núcleos de baixa pressão vai atrair ventos, né? Porque o vento vai sempre da alta pressão para baixa pressão. Equador, núcleo de baixa pressão, é isso que eu disse, né? Gente, eu disse certo, porque... Desculpa, eu tô meio estressado com a minha tela. Vocês conseguem ver piscando na minha cara? Mas esse é a normal das águas do Pacífico. Vai intensificar os ventos alísios, que são esses ventos que que vão em direção aos núcleos de baixa pressão do Equador e vai acarretar alterações climáticas ao redor do mundo, que nem nos mesmos continentes que eu falei, Américas, Ásia, Oceania e África. Principalmente aqui nas Américas e na Oceania. Os efeitos da laninha no Brasil, vai ser na região norte, vai ter chuvas muito abundantes no leste amazônico, então vai diminuir os riscos de incêndio. Esse ano, inclusive, se eu não me engano, nós estamos num período de laninha, então teve incêndio mesmo assim, porque, né? Enfim, na região nordeste nós vamos ter frentes frias no litoral, principalmente na Bahia, Sergipe e Alagoas, e possibilidade de chuvas na região semiárida. Então, a laninha é um período até que bom para pessoas que moram no sertão, porque vai ter menos escassez de água. No sudeste, nós vamos ter temperaturas ligeiramente abaixo da média no inverno. E na região sul, nós vamos ter passagens de rápidas correntes frias, então vai passar bem rapidamente por lá frentes frias, e uma diminuição da precipitação de setembro a fevereiro. Isso vai afetar especialmente o Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná, vai ser mais como o Sudeste, sabe? Temperaturas um pouco mais baixas. Essa diminuição na precipitação vai ser principalmente no Rio Grande do Sul. E os ciclones tropicais. Eu acho que é o último slide. Então nós vamos... Vai dar tempo de acabar, né? Os ciclones tropicais é o nome genérico para os sistemas de baixa pressão em grande escala que vão acontecer sobre as águas tropicais e subtropicais. Por que as águas tropicais e subtropicais? Porque essas águas vão estar mais aquecidas. E as águas aquecidas vão causar alterações atmosféricas, como a gente disse, sempre motivado pela pressão. Os ciclones vão ser vórtices de rotação ciclônica. No hemisfério sul, vão girar em sentido horário e no hemisfério norte em sentido anti-horário. Os furacões são ciclones tropicais e eu vou explicar o funcionamento de um furacão para vocês. Então, quando as águas do oceano estão aquecidas acima de 26 graus, isso vai alterar o processo de evaporação natural. A água vai evaporar muito mais rápido e esse vapor quente de água vai acabar aquecendo a atmosfera. A atmosfera aquecida, que quando ela absorve esse calor e essa umidade, o que vocês sabem que atmosfera aquecida significa baixa pressão, porque o gás quente expande. Expandindo, ela fica menor a pressão. E vocês vão ter que ver muito, viu? Vocês têm que saber muito esse conceito. Até para física, quando vocês forem estudar reações isobáricas, por exemplo, de pressão. Então, o ar sobre esse oceano aquecido vai estar mais quente, então vai diminuir a pressão atmosférica. Quando a gente vai ter baixa pressão atmosférica, vocês sabem que os ventos vão, a tendência deles é ir das altas pressões para as baixas pressões. Então, nós temos uma coluna de pressão baixa, os ventos ao redor dessa coluna vão querer ir para lá, né, para essa baixa pressão. Então, quando isso acontece, de ventos de todas as direções indo em direção a essas colunas de baixa pressão, nós vamos ter esse vórtice acontecendo. Quando esse vento atinge mais de 130 km por hora, a pressão nessa coluna de ar vai cair rapidamente. Quando essa pressão cai, nós vamos ter uma região de calmaria bem no centro, que é conhecida como olho do furacão. Não sei se vocês sabem, mas a região mais tranquila que você pode estar
em uma tempestade tropical, em um ciclone, em um furacão, é o olho do furacão. Porque lá não vai ter ventos. Porque os ventos estão ao redor daquela calmaria. Porque justamente nessa coluna de ar fica em baixa pressão. Quando essa água que eu estava falando, dessa coluna de ar quente, sobe, ela também vai formar nuvens de chuvas. Então, os ciclones tropicais vão ser acompanhados de tempestades, com muitos trovões, muitas chuvas. É muito comum no Japão, por exemplo, no oeste no leste dos Estados Unidos, no sudeste dos Estados Unidos, né? Na Flórida acontece demais, no Caribe. No Brasil não é tão comum. No Brasil não acontece muito, mas pode até acontecer próximo a Santa Catarina, assim, no oceano. Acabou a aula. Boa noite, então, para vocês. Não vamos ter exercícios dessa aula, porque foi uma aula bem curta, né? Não cobra muito do Enem, El Ninho, Laninha e climograma, mas eu vou passar para vocês um exercício de climograma. Eu até ia falar com vocês hoje, mas não vai dar tempo. Eu ia fazer esse exercício junto, eu só passo para vocês no WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida, me contem. Certo? Boa noite. Eu vou tentar parar aqui a gravação. Boa semana para vocês.